casa ou vai estar vendo depois essa informação, que a graça possa chegar a cada coração, a cada alma, para que Deus possa estar direcionando os nossos passos e os nossos caminhos. Amém? Amém. Enfim, as sétimas moradas. Graças a Deus. É muito bom a gente terminar aquilo que a gente começa, né? Não parar a formação pela metade. Acredito que a cada uma das moradas que ao longo desse tempo a gente foi falando sobre ela, refletindo sobre elas, para que Deus possa permitir que a gente cresça e evolua espiritualmente, que ao longo desse processo formativo que nós fizemos e que pelo menos a parte teórica se encerra nessa formação, que a gente possa ter progredido ou pelo menos aprendido este caminho, né, de perfeição, no sentido de que a formação possa nos despertar, possa nos impulsionar, possa fazer arder o nosso coração em um desejo ainda muito mais profundo do que aquele que nós tínhamos antes de iniciarmos as formações. É assim, na última formação que tivemos, falando sobre as sextas moradas, nós falamos um pouquinho sobre união mística árida, união estática, para podermos chegar na união transformante. Embora muito se acredite que as sextas moradas e as sétimas moradas, alguns entendem como um lugar onde seja mais tranquilo, eu não penso muito dessa maneira. É lógico que em alguns aspectos há sim essa tranquilidade, há sim, por conta dessa aproximação que nós vamos tendo do nosso Senhor, mas existem alguns pontos que a gente precisa tratar, como tratamos nas sextas moradas, e vamos tratar também em relação às sétimas moradas na noite de hoje, para que a gente entenda que essa aparente tranquilidade, ela na verdade não modifica algumas condições já existentes. Como eu disse na formação passada, é que a pessoa que está nas sextas moradas, como também nas sétimas moradas, ela se transformou em uma pessoa completamente diferente que era de quando ela iniciou toda essa caminhada. Então existem muitas condições ao nosso redor que elas continuam exatamente iguais. Agora, a maneira com que nós lidamos com toda essa situação, ela é completamente diferente. Na verdade, as reações que nós temos mediante os acontecimentos é que é completamente diferente, justamente por conta dessa maturidade, dessa sabedoria que nós vamos adquirindo e dessa tranquilidade, essa paz no nosso interior que invade, que inunda a nossa alma e que nos permite ter reações completamente diferentes e ter também sentimentos completamente diferentes daquele que tínhamos outrora. Sabe quando a gente vai à praia, pelo menos para quem vai à praia, existem algumas dificuldades no trajeto, independente da distância, seja uma distância muito curta ou uma distância muito longa, mas principalmente para quem faz um percurso muito longo para poder chegar no mar, para poder chegar na praia. Quando a gente chega diante do mar, a gente contempla a beleza, a imensidão daquilo que nós estamos vendo. Como eu disse em outra formação, não tem como nós dizermos que não é obra de Deus, criação de Deus, porque existem coisas naturais que revelam Deus, não é assim? Só que por mais que a gente contemple o mar, o oceano a uma certa distância, e veja a beleza das águas, da areia, a paisagem, a água que muitas vezes a gente não sabe se é azul, se é verde, se é cinza, é uma mistura de cores que deixa o ambiente ainda mais bonito. Nós sabemos que toda essa beleza que nós contemplamos, ainda que a uma certa distância, ela esconde muitos perigos. O oceano é assim.
Por isso que muitas pessoas dizem assim: o mar é traiçoeiro, não é assim? Olha, o mar é traiçoeiro, toma cuidado com o mar, porque o mar é traiçoeiro. E a gente pensa como uma coisa tão bela, tão bonita, pode esconder um perigo, né? Que a gente sabe que existe, porque também existe a violência do mar por conta das suas águas que são agitadas, e aquilo que aparentemente é belo esconde também alguns perigos. Muitas vezes a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa busca em relação a quem olha para nós, muitas vezes nos enxerga nessa caminhada como uma coisa que só transmite beleza, como quem olha para o mar. Mas só nós, ou quem convive muito próximo, sabe o quanto muitas vezes traiçoeiros nós somos. Só quem se aproxima, e só descobre isso quem se aproxima do mar. Só sofre isso na pele quem já esteve numa circunstância aonde teve que experimentar ou sofreu a violência das águas de um oceano muito agitado. Por que eu quis começar a formação dessa forma? Porque a palavra de Deus, ela fala sobre os discípulos em cima de uma barca, e mesmo que não seja um mar, mas um lago, aonde a sua estrutura estava sendo agitada, tanto a embarcação quanto os discípulos e também o Cristo que estava ali sofriam a agitação do vento. É o texto na Bíblia que fala sobre a tempestade acalmada. Só que quando nós olhamos, por exemplo, para o oceano, a gente percebe que bem ali onde está a maré, bem próximo, junto à areia, ali onde a onda quebra, ela chega já toda fragmentada, chega de maneira mais suave. Mas se você avança um pouco mar adentro, o mar ele é inquieto, ele é impetuoso, porque ao mesmo tempo que as águas elas te empurram para trás, as águas que já passaram, elas vêm por debaixo e te arrastam, né, para dentro do mar. Então é uma agitação, ao mesmo tempo que você é impulsionado, alguma coisa por baixo te arrasta. Então por isso é muito difícil lutar contra o mar, e as pessoas dizem que o mar é traiçoeiro. Mas para quem já fez essa experiência de enfrentar a violência das ondas, seja a nado para os mais corajosos, ou de uma embarcação, em um passeio, coisa do tipo, a gente percebe que quando você avança contra as ondas, contra a violência que vem em direção a quem está se dirigindo ao mar, quando você vai ultrapassando toda aquela violência, você encontra um ponto aonde as águas estão calmas, está tranquilo. Ou seja, a embarcação foi agitada, ela foi sacudida, dava o sentimento de que a gente não ia conseguir transpor tudo aquilo, e dá o sentimento de que quanto mais a gente avançar por conta da agitação, pior vai ser o tormento. Mas quando a gente enfrenta as ondas que vêm com violência, lá na frente você encontra um ambiente de tranquilidade, um ambiente de calmaria. Como que a gente encontra esse ambiente de águas tranquilas? Quando a gente tem coragem, a ousadia de enfrentar a violência de tudo aquilo que vem contra nós. As sétimas moradas são para as almas que tiveram a coragem e a ousadia de enfrentar as ondas, a violência do vento, a tempestade, a agitação, para poder encontrar um ambiente de paz, de tranquilidade, de calmaria. Continua sendo o oceano, continua escondendo ainda algumas situações, mas você navega de maneira tranquila. Os discípulos dentro da barca, quando aconteceu a tempestade, eles estavam todos inquietos, as águas invadiam a embarcação, e no meio de todo aquele tumulto, toda aquela agitação, inquietação, das águas inundando, invadindo a embarcação, alguém se lembrou de algo que não poderia ter esquecido.
apontado? Jesus. Porque essa mesma situação que esses homens estão, Jesus também está por estar no mesmo barco. Está no mesmo barco. A questão é que a maneira com que Jesus reage a toda a tempestade é diferente da maneira com que os discípulos reagiram à tempestade. O que na verdade Cristo quer nos ensinar? Ele não só quer nos ensinar a fazer o que ele fez, olhar para o mar e para o vento e dizer silêncio, cala-te. Essa é a parte mais fácil. A parte do ensinamento que é mais profundo é aprender a ter a reação que ele teve quando chega a tempestade, quando chega a violência do vento, quando as águas estão agitadas. Eles estão no mesmo barco, mas Jesus no interior e os discípulos em cima, vendo toda aquela agitação, jogando água para fora. De repente alguém vai no interior do barco aonde Jesus está. A Bíblia diz, deitado com a cabeça em um travesseiro. Gente, como alguém pode, no meio de agitação, de inquietação, aonde o naufrágio está prestes a acontecer, é chuva, alguém está numa circunstância daquela, deitado com a cabeça no travesseiro? A Bíblia diz que ele estava dormindo. Aí alguém vai até Jesus para dizer, mestre, não te importas que pereçamos? Como quem diz, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Está chovendo, a gente está desesperado, a gente está fazendo muito barulho, está arrancando as águas para fora para a embarcação. O senhor não se importa que pereçamos? Jesus se levanta, vai até onde eles estão, libera a palavra, silêncio, cala-te. O mar, o vento e o mar acalma, silencia. E aí depois eles começam a conversar entre eles, cochichar na verdade, e começam a dizer, quem é esse? A quem até o mar e o vento obedecem. Quem é esse? Este homem, este Deus, este Senhor, ele será conhecido pelas almas que tiverem a coragem de, em meio à tempestade que a sua vida, a sua embarcação sofre, ir no interior do barco para poder se encontrar com ele. Porque, vamos ser bem sinceros, quando um barco está prestes a afundar, e quem está nele fez de tudo para resolver a situação e não conseguiu, aquilo que a pessoa vai fazer, a sua reação é de se lançar fora do barco, porque ela sabe que o barco não vai suportar toda aquela condição, porque ela entende que se lançando fora do barco, de repente a nado ela pode conseguir chegar em algum lugar, sobreviver. Então muitos querem abandonar o barco porque está passando por uma situação de turbulência. Um dos discípulos foi no interior do barco, atrás de quem? Atrás de Jesus. Quando a gente encontra com o Cristo, que é o que nós vamos tratar aqui nas 7 palavras, quando temos esse encontro de no meio da agitação, de no meio das ondas, do vento, da violência do vento, das inquietações, das perturbações, do barulho, de tudo o que acontece externamente e interiormente, porque os discípulos estavam amedrontados, angustiados, desesperados. Quem no meio de toda essa situação vai no interior para poder procurar a Cristo, é quem vai aprender a ter reações diferentes, independente daquilo que aconteça. É independente daquilo que aconteça. É essas reações que a alma precisa ter, porque a gente se desespera, se angustia, se entristece, principalmente para nós que buscamos a Deus. Essas condições não estão distantes de nós, faz parte da nossa caminhada. Só que muitas vezes é isso que nós alimentamos: o desespero, o medo, a indiferença, a culpa, a angústia, a desistência, e cada um
dessas situações que a gente vai alimentando, a gente vai sempre se distanciando de Deus, como quem olha a violência com que as ondas vêm e diz: eu não dou conta de transpor essa situação. Ou para pessoas que, tendo coragem de se lançar, vão retroceder, porque elas acreditam que quanto mais elas avançarem, mais difícil vai ser para elas voltarem, como quem se lança, mas ainda tem insegurança. A alma precisa se abandonar em Deus, a alma precisa confiar em Deus. Quando a gente fica ainda que não tem coragem de avançar o quanto deveria, é porque no fundo a gente ainda está procurando um porto seguro, como quem diz: se eu sofrer um naufrágio aqui, os meus olhos ainda conseguem ver um lugar de segurança, eu ainda consigo me refugiar na beira da praia, eu ainda consigo pedir socorro ou ser socorrido por alguém. É você confiar ainda em você, é você, mesmo tendo se lançado, ainda confiar nas pessoas, é você mesmo tendo se lançado, ainda confiar na onde os seus olhos conseguem alcançar. A alma, ela precisa aprender a se lançar, a confiar em Deus. É por isso que existe essa turbulência, é por isso que as águas são agitadas, porque na verdade o que Deus quer com você? O que Deus quer comigo? Ele quer que nós confiemos inteiramente nele, a ponto de nós nos abandonarmos, nos entregarmos, sem reserva, sem olhar para trás, sem ficar procurando com os nossos olhos um porto seguro, um lugar que possa nos amparar se aquilo que tentamos der errado. O que o Senhor quer? Que a gente o procure, independente daquilo que aconteça, como aconteceu com os discípulos. Eu entendo, e é um pensamento meu esse, que nas sétimas moradas é quando Jesus aparece para dizer: silêncio, cala-te, o vento e o mar obedecem. É o mesmo barco, os mesmos discípulos, Cristo sempre esteve ali, mas agora quem estava distante foi o interior, o encontrou, e toda aquela agitação cessou. O mar continua escondendo sim os seus perigos, mas não há mais nada que essa alma ela entenda que fuja do controle de Deus, porque ela experimentou ao longo de todo esse itinerário, ao longo de todo esse caminho percorrido, as graças do Senhor, a ação de Deus, os cuidados de Deus. Então agora ela consegue compreender coisas que antes elas não compreendiam. É por isso que eles saem de lado e começam a dizer entre eles: quem é esse? A quem até o mar e o vento obedecem. Gente, eles já andam com Jesus, eles já tiveram experiências como essa, eles já caminham com o Senhor, eles já ouviram alguns discursos, já viram alguns milagres, mas mesmo assim eles estão dizendo: quem é esse? Corre o risco de muitas vezes a gente caminhar, ler Bíblia, frequentar a igreja, comungar o corpo do nosso Senhor, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance espiritualmente e ainda não conhecer o Senhor de verdade. Só teoria. Corre o risco de não conhecermos Ele. Quando percebemos que o nosso conhecimento em relação a Deus, a nossa intimidade com Deus está defasada, é justamente na hora da agitação das águas da nossa vida, porque se manifesta a nossa insegurança, e nessa insegurança a gente percebe o quanto nós estamos distantes do Senhor, porque ainda não temos aquela confiança plena, porque ainda não nos abandonamos como deveríamos nas mãos do Senhor. É isso, é este interesse que Deus tem com essas almas. Nas sextas moradas, nós falamos sobre condições místicas, condições extraordinárias, que Teresa viveu e outros santos e santas da igreja tiveram a graça de viver, de arroubos espirituais, de arrebatamentos, de êxtases, de levitação, de coisas que
Deus reservou para algumas almas, para algumas pessoas. E nesse momento em que a alma ela é tomada pelo Senhor, essas experiências místicas que a alma vive nas sextas moradas, aquele momento em que a pessoa entra em êxtase, aquele momento em que ela é visitada por Deus como nunca antes na sua vida, em que acontecem fenômenos místicos com essa alma, ali ela sente Deus de uma maneira que nunca sentiu. Ali ela gostaria, é claro, que aquela condição que ela está vivendo, que aquilo dali nunca passasse. Mas Teresa nos ensina dizendo que esses momentos em que a alma vive de intimidade com Deus, dessa profundidade na oração, desse arrebatamento, desse êxtase, não dura muito tempo. São situações que acontecem por vez ou outra, mas vai acontecendo na vida dessas almas que estão nas sextas moradas. Mas quando acontece toda essa condição mística, o sentimento da alma é tão profundo em relação àquele momento, que o desejo muitas vezes que elas têm é justamente de morrer. Como eu disse, repito, não porque a pessoa quer fugir, não, é porque aquilo que ela está experimentando com Deus naquele momento, não existe nada que chegue próximo de tudo que ela viveu e viu e fez. Não existe nada que se aproxime daquele momento. Então, como ela quer aquele momento, o tempo todo, a eternidade junto com o seu Senhor, muitas almas, se tiver que morrer, não há problema nenhum. Não que elas procurem a morte, como quem vai atrás da morte, não é isso. Mas é como quem tem esse desejo de estar com Deus e entende que para que isso aconteça é só morrer. Então é justamente essa condição em relação à morte nessas almas que é muito acentuada. Agora, quando se entra nas sétimas moradas, esse pensamento ou sentimento, ele desaparece. É muito curioso em nós pensarmos em uma alma nas sextas moradas, tendo feito todo esse percurso de santificação, tendo essas experiências profundas e místicas com o Senhor, pensar que em uma alma tão avançada na espiritualidade, ainda exista nela algum tipo de egoísmo. É muito difícil pensarmos nisso, porque a alma nas sextas moradas, tendo essas experiências místicas, é tão profundo, divino aquilo que a alma vive, que a alma sente, que o desejo é de morrer, para permanecer com o seu Senhor. Quando a gente olha nessa perspectiva, é muito belo, é muito profundo, mas a alma ingressando nas sétimas moradas, esse desejo de morte não existe. Por quê? Porque o desejo desta alma agora, é de fazer em tudo a vontade de Deus, e ela entende que se ela levar outras pessoas a se aproximarem do Senhor e poder viver aquilo que ela está vivendo, é muito melhor, é muito mais intenso e mais profundo. Então o desejo desta alma nas sétimas moradas não é justamente esse desejo de morrer, mas é o desejo sim de viver e ainda levar outras pessoas a esta experiência. Charles, o porquê que esse desejo ele não acompanha esta alma em progresso das sextas para as sétimas moradas? Quando a alma vai para as sétimas moradas, é o próprio Deus, é o próprio Senhor quem a conduz para o lugar mais belo que existe na alma, que é as sétimas moradas.
é um céu, como diz Teresa de Ávila. É o local, é o lugar onde acontece aqui nas sétimas moradas aquilo que os místicos chamam, como Teresa, de matrimônio espiritual, o casamento espiritual. Não é mais o ambiente, o lugar do noivado. Até onde a alma esteve enamorada do seu Senhor e o noivado espiritual aconteceu, ainda está sujeito à separação. Não é assim? Por mais que a gente assuma o compromisso de noivar com alguém, a pessoa não está casada. O noivado é um compromisso mais profundo que o namoro, e o namoro é um compromisso mais profundo que a amizade. Só que quantos que noivaram e não se casaram? Charles, muitos se casaram e também se separaram. Isso é uma condição terrena, é um outro assunto. Mas para dentro da condição mística, o noivado ainda pode haver esta separação, por conta da nossa negligência, de ofendermos a Deus, de abandonarmos todo esse percurso, esse itinerário. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A união, como dizem os místicos, ela pode ser quebrada ainda aqui. Charles, nas sétimas moradas isso não pode acontecer. Teresa diz, olha, eu não ousaria dizer que algumas condições não possam acontecer. Ainda podem acontecer muitas coisas. Agora a questão é que a alma que chegou nas sétimas moradas dificilmente vai ter uma reação que a coloque em uma situação de declínio ou de decadência ou de distanciamento, por conta da profundidade daquilo que é vivido. Mas Teresa, ela prefere sempre deixar em aberto. Quando essa alma vai para as sétimas moradas, essa condição extraordinária das sextas moradas, de êxtase espiritual, arroubos espirituais, de visões extraordinárias, de situações de êxtase que acontecem, nas sétimas moradas não acontece. Só se Deus assim quiser, mas não é comum. Por que não acontece? Porque quando a alma ela passa pelo matrimônio espiritual, aquilo que ela vivia, que ela sentia, experimentava no momento do êxtase, que era por vez ou outra, nas sétimas moradas, isso acompanha esta alma o tempo todo. Vocês estão entendendo? Porque aqui já não há mais esse desejo de morte. Não há mais esse desejo de morte. Porque aquilo que a visitava, que ela sentia por vez ou outra, que ela queria que ficasse eternizado, e a única maneira era a morte, então desejava, até mesmo morrer se necessário fosse, aqui já não existe mais. Porque essa condição profunda e espiritual, a pessoa está vivendo o tempo inteiro. E outra coisa, não é assim uma condição que a pessoa vive, dessa intimidade e proximidade com Deus, somente nos momentos em que ela está vivendo o seu momento de oração. Não, é o tempo inteiro. Essa paz que invade essa alma é o tempo inteiro. Essa tranquilidade que ela carrega é o tempo inteiro, fazendo as suas atividades. Como eu disse, aquilo que está ao redor não muda. A gente olha, por exemplo, para a figura de Teresa e parte de uma perspectiva de alguém dentro de um convento carmelo, vivendo coisas próprias de uma vocação carmelitana. Então muita gente poderia chegar e dizer, não, mas essa condição ela só poderia ser vivida com alguém realmente dentro de uma clausura, ou vivendo toda essa espiritualidade carmelitana, ainda que tivesse que conviver com outras pessoas, seriam poucas pessoas com o mesmo pensamento, desejo, vocação, debaixo das mesmas regras, mas não é uma condição que ela é dada somente para quem pode viver a vida religiosa, mas para quem manifesta o desejo dessa intimidade, dessa profundidade com o Senhor.
Porque outros santos chegaram às sétimas moradas e não foram santos que viveram enclausurados, que tiveram contato com as pessoas, que viveram dentro de um contexto secular, digamos assim, que tiveram que lidar com conflitos, com situações, com problemas, com perseguições, que passaram por martírio e conseguiram viver essa condição. Então imagine você chegar às sétimas moradas, pelo menos imaginar dá, chegar às sétimas moradas e com toda a sua correria de vida, todas as atividades que você tem, os conflitos que você enfrenta, os problemas que você tem para resolver, que eu acredito que não sejam poucos, o mundo desabando, as coisas acontecendo e você calmo, sereno, em paz. Nada tira a sua paz. Pode ser a pior notícia do mundo, não tira a sua paz. Não é aquela paz que te coloca na indiferença, não é isso. Você sabe do acontecimento, chora por aquilo que acontece, por se compadecer das almas, mas a paz, ela permanece no seu interior. Nenhum elogio ou favores que você receba das pessoas ou do mundo pode também arrancar ou tirar a sua paz, porque muitas vezes, dependendo do acontecimento, nos invade o orgulho, a soberba, a arrogância e por aí vai. Não, isso não acontece. Pode se levantar os elogios, os aplausos, os louvores do mundo em relação a você, ou você passar pelo tormento, pela dor, a angústia, a enfermidade, a perda de pessoas que você tanto ama, ou você começar a perder tudo que você tem, nada tira a sua paz. Charles, por que a paz não está? Porque essa alma já enfrentou as ondas, o mar, a agitação, o vento, e no meio de tudo isso ela procurou quem? O Senhor, no interior, e encontrou, e sabe que Ele pode acalmar todas as coisas. Não é só o mar e o vento que Jesus silenciou, não foi para o mar, não era só para o mar que Jesus queria trazer a paz, mas era para o coração dos discípulos, para que os discípulos tivessem tranquilidade, paz, a calmaria reinasse. A circunstância naquele momento teve que modificar, mas esse não é o caminho correto. Qual é o caminho correto? O caminho correto é, no meio da tribulação, da dor, da agitação, a calma permanecer no coração dos discípulos, mesmo que o barco venha afundar, mesmo que eles não consigam chegar a um lugar seguro a nada, porque a alma aqui, ela não tem medo da morte, ela não tem medo da morte. Vivendo, ela vai fazer o bem às pessoas, para que as pessoas se aproximem também de Deus, mas ela não caminha mais com medo da morte, e também não precisa desejar a morte, porque aquilo que essa alma vive é algo muito profundo, muito misterioso. O matrimônio espiritual é assim: a alma permanece sempre com Deus no centro de si mesmo. A alma permanece com Deus sempre no centro de si mesmo. É a alma que está junto de Deus. É aonde, no matrimônio espiritual, que esta alma, ela está em contato com a Trindade. É aonde ela pode experimentar aquilo que tanto Santo Agostinho tentou nos explicar sobre a Trindade, em que esta alma agora avançada e adentrando as sétimas moradas, ela está diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo em relacionamento com eles. É como se Deus a atraísse para junto de si, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alma, em hipótese alguma, ela se torna Deus. Não, ela ainda tem sim as suas fragilidades,
seu livre-arbítrio, toda essa condição. Mas o ambiente onde ela está é o lugar onde ela desejou desde que ela iniciou todo esse percurso. E o que ela sente é diferente. O que ela vê é diferente. Não se abala com absolutamente nada. Não se abala com absolutamente nada, independente do que aconteça. É aqui nas sétimas moradas que há aquilo que nós chamamos de configuração com Cristo. Configuração com Cristo. Existe um homem na Bíblia chamado Barnabé. Na verdade, esse nome Barnabé foram os discípulos que deram a ele esse nome, uma espécie de apelido, Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. O Consolador, por que deram a ele o nome de Barnabé? Porque os discípulos entendiam, nós também entendemos, que o Espírito Santo ele é o Consolador. Aí o que acontece? Quando eles olharam para este moço, eles perceberam que ele tinha algumas características que os discípulos, sendo homens que caminharam com Jesus, que viram coisas extraordinárias, eles perceberam características nesse moço que ninguém tinha. Ele era um homem conciliador. Ele era o homem que estabelecia no lugar onde estava a paz. Tanto que quando Saulo se converte no caminho para Damasco, e depois ele tem a iniciativa de falar, de testemunhar, de pregar o Evangelho, e logo ali no início ele sofre uma represália porque os discípulos ainda veem Saulo como uma figura ameaçadora. Se a gente for contar o tempo que esse moço ele fica praticamente afastado, são muitos anos, 12, 13, 14 anos, é muito tempo que Paulo vai ficando afastado. E para quem tem uma experiência com Deus, logo a gente quer testemunhar, não é assim? A gente quer falar para as pessoas sobre aquilo que vivemos, aquilo que vimos, aquilo que sentimos, entendendo que esta partilha pode fazer com que almas também se convertam. O desejo estava em Saulo, só que Saulo não pôde fazer. Então Saulo fica afastado. E nesse tempo que Saulo está afastado, a igreja continua crescendo. Os discípulos continuam pregando, os martírios vão acontecendo, a igreja primitiva, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, as coisas não pararam. Aí chega lá na frente, este moço se lembra de um homem que teve uma experiência com Deus muito profunda, que recebeu o Espírito Santo na rua chamada direita, na casa de Judas. Se lembra que um homem de Deus chamado Ananias foi até ele e orou por ele, para que as escamas caíssem dos olhos dele. Então, este moço está se lembrando de alguém. Olha como esse rapaz é. Ele se lembra de um homem que teve uma experiência muito profunda com Deus. O que ele faz? Vai atrás de quem as pessoas já nem se lembravam mais. Ele vai atrás de Saulo. Bom, se Saulo ou Paulo se tornou o grande homem de Deus que nós conhecemos, e eu gosto de dizer, muitos dos dizeres, eu não estou dizendo nem nas citações, porque em alguns momentos no livro há citações acerca do apóstolo Paulo, mas eu não falo só das citações, eu falo da vida, do crescimento espiritual e dos dizeres, que não são somente as citações de Teresa, que é muito parecido com o apóstolo Paulo, muito parecido, já é muito parecido com o apóstolo Paulo. As escamas dos olhos de Paulo caíram. Teresa é aquela mulher que tem experiências místicas e profundas com o Senhor, que em muitos momentos ela chega a dizer que ela não consegue explicar, de tão profundo que é aquilo. E muitas vezes a gente percebe Teresa fazendo uma coisa. Ela fala assim:
conheço alguém, e a gente nunca sabe, pela maneira com que ela diz, se ela fala sobre uma outra pessoa ou sobre si mesmo. Conheço alguém que, estando em um estado muito avançado, e aí ela fala sobre a experiência mística, e a gente não sabe se realmente é uma outra pessoa, ou se realmente aconteceu com ela, e para não parecer pretensiosa, ela não quis dizer que seria com ela. A gente não consegue compreender. A mesma coisa fez Paulo dizendo: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que ele subia ao terceiro céu. Ele diz: eu conheço um homem. A gente sabe, estudando a Bíblia, que era ele mesmo, mas ele preferiu dizer: conheço um homem que subiu ao terceiro céu, ou seja, alguém que viveu o que ninguém viveu. E lá este homem pôde viver coisas que não dá para contar, como quem diz, eu não conseguiria explicar aquilo que eu vivenciei, Então por isso eu vejo muitas posições, dizeres de Teresa muito próximo de Paulo, e a gente pensa, para que Paulo se tornasse o grande homem que se tornou, teve a contribuição de muita gente, principalmente de Ananias, que foi à casa de Judas para orar por ele, mas deste moço que se lembrou de Saulo, trouxe Saulo para que Saulo se tornasse um grande homem, para apresentar para a igreja de Jerusalém. Os discípulos aceitaram? Não. O que ele fez, Barnabé? Barnabé disse: não, a responsabilidade é minha. Eu estou indo atrás de alguém que ninguém se lembra e me responsabilizo por tudo que ele fizer. Você vê que ele tem uma característica diferente. Lá na frente, Paulo, fazendo missão com Barnabé, João Marcos, que é primo de Barnabé, mas é um jovem também acompanhando numa missão, ficou pelo meio do caminho, ele não conseguiu executar a missão. Teve dificuldade e retrocedeu. Quando eles precisam fazer missão novamente, Barnabé quer trazer João Marcos. Paulo diz: não quero João Marcos, porque João Marcos abandonou a gente. E olha para você ver a dureza aqui no coração de Paulo, porque ele poderia pensar: o que João Marcos quer fazer com o que Barnabé quer fazer com João Marcos? Barnabé quer fazer com João Marcos a mesma coisa que ele fez com Paulo: acreditar em ninguém que ninguém acreditava. Só que Paulo não tolerou. Aí Paulo brigou com Barnabé. Então, como ninguém queria ficar com João Marcos, Barnabé se tornou companheiro de missão de João Marcos, e Paulo escolheu Silas. Paulo e Silas para cá, João Marcos e Barnabé para cá. Barnabé para poder cuidar de João Marcos. Era a característica desse moço. Ele era o homem que trazia a paz. Os discípulos, quando começaram a ver as atitudes, a vida, a ação, disse: ele tem as mesmas características que o Espírito Santo de Deus. Porque como os discípulos tinham essa intimidade, passaram por Atos dos Apóstolos, tinham toda essa condição de intimidade com o Espírito Santo, e eles sabem da docilidade, a paz que o Espírito traz, eles entenderam que esse moço tinha por vida as características que o Espírito Santo tem. Aí eles deram um nome para ele como um apelido de Barnabé, que significa filho da consolação, como quem diz, ele é filho do Espírito Santo. Pedro, na tradição, diz assim, ele dizendo: Pedro, por horas eu não sei se falo com Barnabé ou se falo com o Espírito Santo, porque os dois se parecem demais. Isso é configuração. Irmãos, imagine você ter um amigo que você confunde ele com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente tem amigo que a gente confunde com coisa ruim mesmo. Mas, confundir com o Espírito Santo é Pedro, o primeiro Papa da igreja, dizendo: esse moço e o Espírito Santo é como se fosse uma coisa só. De tanto que era alguém
mergulhado em Deus, nas suas ações, no seu pensamento, na paz que Ele trazia para o ambiente, e reconciliar todo mundo. Vamos, a mesma coisa aconteceu com Francisco de Assis. O povo olhava e muitas vezes não sabia se era Francisco ou era Cristo que caminhava naquelas ruas. Tanto que quando a gente lê sobre Francisco, a gente vê o relato de pessoas dizendo: por horas víamos Francisco, por horas víamos Cristo, e de repente não sabíamos se era Francisco ou se era Cristo. É a configuração. Nas sétimas moradas é onde a alma configura, ela se configura. É onde nós tomamos as características do nosso Senhor. É onde o que aflora em nós não é mais a arrogância, a vaidade, a soberba, a ira, a impaciência. Não é isso. Aonde a alma ela se configura com o Senhor. Se configura com o Senhor. Santa Gema Galvani, um dia em um momento de adoração, olhando para Jesus no ostensório, ela ficou muito incomodada e foi conversar com o seu confessor, com o seu orientador, confessar e conversar. Então o seu confessor perguntou para ela, disse para ela, o porquê de toda essa inquietação? Ela disse: eu pequei por orgulho, por pretensão, porque quando eu olhava para a Eucaristia na adoração, eu via o rosto de Jesus, mas de repente o rosto de Jesus sumia e aparecia o meu rosto, e de repente misturava o meu rosto com o rosto de Cristo, e ela entendeu aquilo como orgulho e pretensão, mas o orientador dela espiritual sabia que era uma alma que estava se configurando a Cristo. Ela não levou isso como uma coisa, uma vaidade, não. Ela entendeu que aquilo dali era um pecado, mas é quando a alma se configura, nós chegarmos nesse estágio. Imagine você, as pessoas olharem para você e enxergar um outro Cristo, porque é por isso que somos batizados, que somos cristãos, que recebemos essa identidade, somos inseridos no corpo místico de Cristo, para sermos outro Cristo. Cristão é outro Cristo. Chegar às sétimas moradas é você viver a excelência do seu batismo. A excelência do seu batismo. Se quando somos batizados, a nossa vocação primeira é a santidade, se as sétimas moradas é essa busca da santidade, da perfeição, da pureza, na verdade você vive a essência, a excelência do seu batismo quando você chega nas sétimas moradas, a santidade, a busca da perfeição, conhecer a Deus, se relacionar com Ele, o matrimônio espiritual. É ali que Jesus conduz esta alma para as sétimas moradas, é ali que acontece o matrimônio espiritual, é ali que a alma recebe o ósculo santo, o beijo santo. Ali, essa alma recebe aquilo que ela tanto ansia, que ela tanto deseja. Ali a alma está configurada, porque ali você se aproxima da Trindade, Pai, o Filho, o Espírito. Existem condições que são reveladas. Aquilo que a alma ela sentia por vez ou outra nos êxtases, nas sextas moradas, isso é algo duradouro. Essa paz ela não cessa, ela não passa. É como se a alma ficasse inabalável. Claro que muitas condições podem acontecer, mas diante de uma alma que experimenta tamanha graça, quem dera nós chegássemos a um estado de perfeição como esse. Ali é o lugar que cessa todas essas condições. Aqui
Vocês lembram das quintas moradas que nós falamos sobre aquela borboleta rompendo um casulo e alçando voo? Que aqui ela é livre, que é a morada da transformação. A morada da transformação, vocês lembram das quintas moradas? Onde a borboleta, ela rompe com aquele casulo e ela é livre, ela alça voo em direção ao seu Senhor. Nas sétimas moradas é o lugar onde essa borboleta morre. Aqui ela morre. Charles, mas ela não é livre? Sim. Ela não alça voo? Alça. Mas aqui ela vai entender o real sentido da vida. Ela vai entender o real sentido da vida. É quando ela, rompendo aquele casulo, experimentando a liberdade, podendo alçar voo, ainda entende que todas essas condições ainda não representam nada diante de quem Deus é. É aqui que nós poderíamos usar a frase do apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É quando você teve coragem de morrer, porque assim, quando a gente entra no casulo e as moradas da transformação, onde toda aquela condição de sujeira, de pecado, mesmo que fossem ainda coisas leves, que toda essa condição ela precisa ser rompida, precisa ser superada. A borboleta, que agora já não é mais um bicho ou um vermezinho, que agora ela tem uma aparência bela e que ela pode alçar voos, ela entende que toda essa característica boa e bela que ela tem ainda não é nada perto de quem Deus é. Ela entende: eu preciso morrer para mim mesmo. Porque para que a alma chegue nas sétimas moradas, ela precisa viver renúncias muito profundas, um abandono muito profundo. Porque temos coragem de abrir mão e renunciar, e travamos muitas vezes lutas para abrir mão de condições que entendemos que são coisas que desagradam a Deus, porque são coisas ruins ou porque ofendem a Deus. E porque são ruins e ofendem a Deus, eu coloco todas as minhas energias, a minha busca, o meu desejo em romper com essa condição. Mas a alma pode pensar que aquilo que sobra ou aquilo que fica de coisas que não são situações que desagradam a Deus e que nem são condições de pecado, que elas ainda podem permanecer. Quando a alma mergulha em Deus, tudo perde o sentido, as ruins e as boas. É por isso que mesmo a borboleta podendo voar, tendo uma aparência muito bela, experimentando a liberdade, ela entende que ainda não é nada perto de quem Deus é. Então aqui a borboleta morre para poder entender o que realmente é a vida em Deus, que é diferente de em nós mesmos, caminhado à medida que nós queremos e entendemos. É completamente diferente, é muito diferente. É por isso que nem todos os santos chegaram às sétimas moradas, porque às vezes a gente pode pensar que todos os santos foram santos por serem santos, chegaram às sétimas moradas. Não. Existem santos de quintas moradas, de sextas moradas, sétimas moradas. Nem todos foram de sétimas moradas. Por quê? Porque nem todo mundo viveu esse desprendimento que muitos homens e mulheres conseguiram viver. Nem todos. Claro que cada um, trilhando o seu caminho de santidade, inspirado, claro, pelo próprio Deus, tiveram as graças que o próprio Senhor os concedeu, mas a gente tem que entender que existem almas
que elas foram mais longe, elas mergulharam mais fundo do que outras, se tornaram sim santas. É claro que diante de Deus não existem os maiores e os menores, todos são santos, todos são santos. Mas se tratando de caminho a ser percorrido, de vida com Deus, nem todos os santos são de sétimas moradas. Porque o entendimento da morte que essa borboleta tem, no sentido da alma mesmo, em relação ao Deus que ela experimenta e a vida que ela tem, nem todo mundo tem essa coragem de morrer, porque aquilo que a borboleta está vivendo aqui são coisas belas, é liberdade, ela alça voo, existe santidade, relacionamento com Deus, intimidade, mas sempre existem almas que vão além de todas essas condições, além. Aqui a borboleta vai morrer. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Por quê? A alma está configurada. E porque a alma está configurada em Deus, ela abre mão de todas as suas vontades, abre mão de todos os seus desejos, sonhos, anseios, projetos. Não existe absolutamente nada. Vontade não existe. Se tiver uma vontade, vai ser a do padecimento, do sofrimento, mais nada. Porque a alma entende que o sofrimento, o padecimento é algo que vai aproximar ainda mais de Deus. Mas tudo desaparece, porque ela tem como nada tudo o que experimentou diante de quem Deus é. Diante de quem Deus é. Por isso, irmãos e irmãs, não se conhece a Deus somente pelos escritos. Não se relaciona com Deus apenas pela formação. Se tudo que estamos vivendo aqui não nos levar a essa intimidade com Ele, a uma vida profunda de oração, é teoria. E Deus está nos chamando. Deus tem desejo por mim e por você, muito maior do que o desejo que nós temos por Ele, muito maior do que o anseio que nós temos pelo Senhor. Quando a alma chega aqui configurada com Deus, a borboleta que morre, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Acontece alguns efeitos na alma. Primeiro deles, o esquecimento de si. O esquecimento de si. Você já percebeu o quanto nós nos preocupamos demasiadamente conosco? Em coisas grandes e em coisas pequenas, e em coisas necessárias. Tudo. Nós somos preocupados com a nossa imagem, com a nossa saúde, com o que as pessoas pensam de nós, a nossa reputação. Nós nos preocupamos, existe uma preocupação, e eu não falo que toda preocupação que temos conosco seja pecado, não é isso. Existem coisas que são necessárias, existem preocupações que são demasiadas, só que aqui a alma vive esse esquecimento de si, o esquecimento de si. Já não importa mais o que pensam dela, o que falam sobre ela, já não importa as perseguições que ela sofre, se elogiam ou a criticam, já não importa se acham bonito ou feio, elegante ou deselegante, ou importante ou ninguém, já
já não importa. A pessoa já não tem mais essa preocupação. Então ela não precisa fazer nada para mudar a cabeça de ninguém, a opinião de ninguém. Nada. Absolutamente nada. Aqui, se a gente fosse contextualizar, aqui ela jamais precisaria colocar uma foto no Facebook sorrindo, dizendo que está feliz. Ela jamais necessitaria colocar uma foto de família em uma rede social para mostrar para as pessoas o passeio que ela fez. Isso não é errado, não é pecado, não há problema. Mas aqui a alma se esquece mesmo. Ela não se esquece, não é porque aquelas coisas estavam atrapalhando, ou é pecado, ou é inconveniente, não. Mas é porque a experiência foi tão profunda que, como lembra? Lembra? Ela se esquece de si. Um dos efeitos é esse: o esquecimento que a alma ela tem de si, porque ela está configurada a Cristo. E porque está configurada a Cristo, tudo aquilo que ela pensa, que ela quer, que ela sente, é relacionado com a vontade de Deus. Porque se ela está dizendo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, é aqui que a alma deixa de fazer em tudo a sua vontade. Ela passa a fazer em tudo a vontade de Deus. Então não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei. É o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus sabe, quem Deus é. É isso que importa. É isso que vai importar. Aqui a alma não consulta mais a si. Aqui é onde a alma deixa de consultar a si para poder consultar a Deus, porque aqui a vontade é quebrada. Então aqui ela não para e vai pensar, será que é isso que eu quero? Será que essa é a minha vontade? Será que realmente isso é importante? Olha, eu vou pensar para tomar uma decisão. Não, aqui não há consulta mais em si, porque a alma está configurada, é Cristo que vive nela. O único desejo que ela tem é de fazer a vontade de Deus em relação a tudo. Então, para tudo, ela se preocupa se está em conformidade com aquilo que Deus quer, se agrada a Deus, se é da vontade do nosso Senhor. Porque a alma está unida, então ela não precisa mais gastar as suas energias em relação àquilo que ela tem como que por objetivo, por anseio, por projeto, por absolutamente nada. Nada. E aí a gente pensa, meu Deus, mas chegar em um estágio como esse é muito bonito ouvindo dizer, mas se formos pensar de repente na prática, é um parto, é muito doloroso, porque nós somos e fomos acostumados a todo tempo buscar o nosso bem-estar, conforto, tranquilidade, estabilidade financeira, saúde, bons amigos, reputação. Não é assim? É assim. Por que a gente trabalha tanto? Por que a gente precisa ter dinheiro? Por que a gente compra? Por que a gente faz dívida? Por que a gente se arruma? Não é? Em casa eu pensei, chegando de missão, estava lá no Rio Grande do Norte, fiquei alguns dias, cheguei em casa e pensei, como está gravando as formações, eu não vou aparecer na filmagem com essa cara toda peluda do jeito que eu estou. Logo eu fui fazer o quê? A barba. Aí fiz a barba. Aí eu fiquei puxando pela memória a roupa que eu usei nas outras formações, para usar uma roupa diferente, para não parecer que é o mesmo dia. Aí coloquei essa camiseta azul. Isso é o quê? Preocupação com imagem. Se eu estivesse dando formação nas 7 moradas, eu vim do jeito lá. Não ia nem lembrar de barba, de roupa, se eu vim com a preta, com a cinza. Vocês estão entendendo? Como é diferente, tem coisa que é prática. E aonde eu pensei isso? No caminho, já próximo ali de Contagem, e eu fiquei pensando, como eu sou miserável. Como a gente se preocupa demais conosco. Não que a gente vai fazer as coisas de qualquer maneira, tem o cuidado, tem o zelo, tem tudo isso.
Não é que isso seja pecado, não estou dizendo que é pecado, não é isso, é um cuidado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas eu percebo quanto eu estou distante de situações, aonde Teresa e outros santos estiveram. Eu fico pensando, meu Deus, quando, parece que é tudo muito difícil. Nós fomos acostumados assim. Existem coisas que fazemos que não é errado, que não é pecado, que sim é um cuidado. Cuidar da saúde sim é muito bom. Você, principalmente para quem é casado, para quem trabalha, lidar com gente, você está bem vestido, de maneira decente, é muito bom. Você ter uma boa reputação, tudo isso é muito bom. Só que quando a gente vai mergulhando em Deus, vai chegar um ponto que a gente, assim, se alguém fala uma mentira sobre nós, logo a gente trata de desmentir. Mas a alma na sétima morada não está nem aí se vão pensar que é verdade ou que é mentira. O que importa para ela é o que Deus sabe a respeito dela. Ela não quer saber o que os outros pensam a respeito dela. Só que não é errado a gente dizer que não fez uma coisa que disseram que a gente fez. O que eu estou dizendo é que vai chegar um ponto que nem isso a gente vai querer fazer mais. Vocês estão entendendo? Nem isso. Você vai silenciar em momentos que você não silenciou e não foi errado, você tinha que falar mesmo, mas agora já também não faz diferença mais. Se eu falar, não é errado, não é pecado. Talvez eu corrija uma injustiça feita contra mim, mas vai chegar um ponto que nem isso você vai querer fazer mais. Você foi injustiçado, não tem problema. E o que piora ainda mais, para quem olha de longe, é claro, é que além de você não ligar para a ofensa, você reza e se compadece por quem te ofendeu. É fácil? É muito difícil, mas não é impossível. É quando a alma se esquece de si, se esquece. Não porque ela não se valoriza, não é isso, mas é no sentido, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. O que Deus quer, como Deus quer, essa proximidade com Deus. O segundo dos efeitos é ligado ao primeiro, que é o desejo em tudo, em fazer a vontade de Deus, e o desejo de viver, como eu expliquei. Nas sextas moradas há sim esse desejo, por conta do êxtase que a pessoa ela tem, aqueles momentos de profundidade mística que a alma tem com Deus. Aqui, esta alma quer fazer em tudo a vontade de Deus, mas ela tem o desejo de viver. Viver de que forma? Desprendido de si, fazendo a vontade de Deus em tudo, agradando a Deus e sendo para as demais pessoas um sinal dessa configuração com Cristo. Eu acho que eu já disse em outra formação sobre Santo Inácio, que não nas moradas, mas outra formação que eu tive com vocês falando sobre Santo Inácio, que enquanto tanto Pedro quanto Paulo era o grito da igreja primitiva, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, como quem diz, o que nós mais desejamos é que Jesus volte logo, que Ele venha ao nosso encontro. Santo Inácio, em relação à sua companhia, ele disse, nós não dizemos Maranata, não porque eu não quero encontrar o meu Senhor, mas a nossa oração é fica mais um pouco, porque se o Senhor demorar mais um pouco para voltar, mais almas eu posso conquistar para o Senhor. É como se ele dissesse, eu não posso dizer Maranata, porque se o Senhor volta, eu estou bem, mas quem está do meu lado ainda não está. Então espera. É a dor da alma que diz espera, pensando no bem de quem está do lado. É aqui nas sétimas moradas que o teu apostolado, ele não é de maneira intensa, ele não é de forma quantitativa,
mas os frutos que a alma produz nas sétimas moradas é algo inexplicável. Inexplicável. É tipo o Pedro pregando e se converte a 3.000, prega de novo, converte a 5.000, e a gente prega, e a gente fica feliz quando uma alma, no meio de um ano inteiro pregando, diz: olha, fui tocado aquele dia pela sua pregação. A gente fala: graças a Deus, está valendo a pena. A diferença nos frutos, na evangelização, naquilo que se faz. Por quê? Porque a tua alma está configurada, então ela não vê quem está no apostolado, ela não olha para o pregador, no nosso cotidiano, para o músico, ou para o intercessor, ou para o sacerdote, ou para as irmãs, ou para os consagrados de comunidade. Não, elas começam a enxergar uma alma configurada. É Cristo, é Cristo. O olhar é o olhar de Cristo, o caminhar é o caminhar de Cristo. O apostolado é eficaz, porque é como o próprio Cristo caminhando sobre essa terra. Caminhando sobre essa terra. Muitas vezes a gente pensa diante de uma situação: se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria? A alma chega a um entendimento nas sétimas moradas, por estar configurada a Cristo. Então ela age, ela começa a agir exatamente como Cristo agiria diante de todas as situações. O terceiro ponto: a paz e a alegria interior é um dos efeitos. Terceiro, a paz e a alegria interior. O livro que eu gosto muito de chamar de Imitação de Cristo, tem uma parte que ele diz assim: se não podes sofrer com paciência, sofra ao menos. Se não podes sofrer com alegria, sofra ao menos com paciência. Como sofrer com alegria? É um dos efeitos da alma nas sétimas moradas. Nada tira a sua paz e nada tira a sua alegria. Porque vamos pensar e ser sincero: diante de uma tragédia, a paz ainda permanecer no seu coração é uma coisa. Agora, além da paz, a alegria permanecer é muito mais difícil. É muito mais difícil. Até porque a impaciência que a gente tem diante das situações, ela é geradora de pecado. Diante de um acontecimento trágico, a tristeza que invade o nosso coração é uma condição natural. A gente se entristece com situações na nossa vida que nós não desejaríamos, é um sentimento que invade e acontece. Só que nem assim, irmãos, nem assim a alegria se aparta dessa alma. Você quer um exemplo? Você diante do enterro de alguém que você muito ama, como ter paz e alegria diante de um acontecimento desse? De repente a paz permaneça no seu coração, porque você diante de alguém que você muito ama, como eu no enterro da minha mãe, fez um ano, esse ano completou um ano que ela faleceu, agora no sábado, ela completaria 56 anos, eu me lembrei dela, morreu nova. Só que diante do enterro da minha mãe, meu coração estava em paz, por conta da certeza de céu que eu sei que é relacionada à vida dela, por tudo que ela viveu, e eu conheço a minha mãe. Então meu coração estava em paz, embora tenha perdido a minha mãe nova, eu estava com o meu coração muito tranquilo, por conta da certeza do céu em relação à vida dela, mas alegre eu não estava. Estava em paz, mas não tinha alegria diante do acontecimento. Aqui nas sétimas moradas, a alma está tão unida em
ligada a Deus, que tanto a paz permanece, quanto a alegria permanece. A pessoa chegou à enfermidade, continua alegre. A enfermidade está destruindo a sua saúde, pode levar à morte, ela continua alegre. E não é assim, essa alegria exterior, não. Porque às vezes a gente sorri para mostrar que está bem, quando aqui dentro a gente está arrebentado. Não é isso. É realmente uma alma alegre e em paz, independente dos acontecimentos. O outro efeito é o desprendimento de tudo. Quando diz tudo, como diz o padre Jonas, é tudo, né? Tudo é tudo. Tudo não só relacionado a desejo, vontade, anseios, tudo. Coisas materiais, absolutamente tudo. É o desprendimento. Quando a gente consegue desprender de alguma coisa, irmãos, ainda existem muitos apegos em nós, em relação a coisas que são tão simples, tão pequenas. E às vezes a gente, para mascarar o nosso apego, a gente diz: não, é cuidado, não, é zelo. Às vezes existe o cuidado e existe o zelo, mas às vezes esse cuidado e zelo que dizemos ter com as coisas, na verdade é para mascarar o apego que nós temos, que a gente não quer que ninguém pegue, ninguém ponha a mão, que ninguém mexa, não quer dar para ninguém. Tem gente que é tão apegado, mas tão apegado às coisas, que guarda o negócio até morrer, e não dá. A gente é apegado a um prato, apegado a uma mesa, apegado a uma camiseta, apegado a um par de sapato. Ah não, porque isso aqui tem um valor sentimental. Nossa, não, isso aqui para mim eu não vou me desprender porque tem um valor sentimental. Sabe o que essa palavra valor sentimental ela significa? O apego ao objeto e apego a quem te deu o objeto. Quem te deu o objeto? A minha irmã me disse, quando nós estávamos pegando algumas coisas que a minha mãe tinha: leva alguma coisa para você lembrar da mãe. Eu falei: não, eu vou levar alguma coisa se eu estiver precisando para usar, mas eu não vou levar nada que é da mãe para poder lembrar da mãe. Claro que a gente quer ter uma recordação, uma fotografia, uma coisa, mas eu não quero nada para poder lembrar da mãe. Eu vou lembrar da mãe nos momentos que eu tive com ela. Claro que uma fotografia é uma coisa muito boa, é um registro, mas eu não quero o objeto para poder lembrar da minha mãe, porque eu não tenho apego às coisas e eu não estava apegado à minha mãe, pelo menos nesse contexto não. Às vezes a gente diz: não, mas é porque isso tem um valor sentimental. A gente tem apego a coisas, apego a pessoas. Aqui a alma se desapega de tudo. Aqui, quinto ponto, a alma não teme os disfarces do demônio, porque ainda nas outras moradas a gente entendia que o demônio ainda poderia, de maneira disfarçada, tentar comprometer todo o itinerário que estávamos fazendo. Aqui já não há mais essa preocupação com a alma, de que o demônio se disfarce para poder tentar alguma coisa. Charles, por quê? A alma está configurada a Deus. Configurada. Então ela não teme absolutamente nada, porque ela sabe que é Cristo quem vive nela. Sexto ponto, esta alma, ela vive como Marta e Maria. Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe o que? Jesus dizendo: Maria ficou com a melhor parte, como Marta cuidando dos afazeres da casa, do trabalho, e Maria cuidando da parte espiritual. Aqui, na alma, já não há mais essa distinção, essa diferença. Se ela tiver que ficar aos pés do Senhor,
ela fica. Se ela tiver que trabalhar o tempo inteiro, ela trabalha. Porque aquilo que ela sente por conta do matrimônio espiritual não muda absolutamente nada. Não muda. A gente percebe que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu anda muito inquieta. É uma alma no trabalho, mas inquieta, dizendo para o mestre: o senhor não se preocupa, eu fique aqui trabalhando enquanto Maria está aí. E ele vai dizer: porque ela escolheu ficar com a melhor parte. Significa que aqui a alma, estando com a melhor parte ou não, não há nela inquietação nenhuma. Trabalha com amor, trabalha com alegria, busca a Deus, adora Jesus com amor, com alegria, não muda absolutamente nada. É como se a alma conseguisse ser Marta e Maria ao mesmo tempo, com o mesmo zelo, amor e ardor que ela faz as coisas ordinárias, é o mesmo zelo, amor e ardor que ela faz as coisas extraordinárias. E por último, a santidade de vida, que é aonde realmente a gente precisa chegar, ao estado de perfeição, aonde cuidamos em tudo para não ofender a Deus nem nas mínimas coisas, aonde muitos dizem que a alma já não peca mais, o estado de graça, por conta de tudo aquilo que a alma ela viveu e vive com o Senhor. É aqui. A gente pensa, como chegar em uma profundidade como essa, uma intimidade, como chegar às sétimas moradas? Mas diante de tudo que nós ouvimos, formação que tivemos, existe três coisas que eu gostaria de destacar. A primeira delas, que é uma coisa bem de Teresa mesmo, decisão. Coloca isso na mente de vocês. Uma alma que vai em progresso, caminho de perfeição, de santidade, de agradar a Deus, de chegar às sétimas moradas, uma alma decidida. Esse é o primeiro passo que todos nós precisamos ter, uma firme decisão em relação ao caminho que precisamos percorrer. Segundo, humildade. Poderia elencar muita coisa, mas eu queria fazer só essas três: decisão e humildade. Porque a humildade, você nunca se esquece de quem você é, das misérias que você tem, das deficiências que nós carregamos. Nós nunca vamos esquecer qual é o nosso lugar e quem Deus é para nós. A gente não vai subestimar o inimigo, as pessoas, absolutamente nada. Porque essa alma humilde é esta alma que recebe as maiores graças de Deus. Então a humildade, nesse percurso que nós fazemos, é tudo. Sem decisão e humildade, a gente vai sempre regredir, ao invés de progredir. E o terceiro ponto, trilhar o caminho que os santos trilharam. Fazer o caminho que os santos fizeram. Ou seja, a gente ver o exemplo que eles deixaram, que é para nós um caminho seguro de tudo aquilo que nós precisamos viver. É você observar algo que já deu certo, que funciona, e trilhar o caminho de maneira decidida e humilde. Se chegaremos às sétimas moradas, só Deus o sabe, mas que em nós não pode faltar nem decisão e nem humildade. Esse caminho de santidade não pode faltar. Eu
Eu queria encerrar a formação lendo um pedacinho do livro, falando sobre a humildade, que diz assim: a humildade é o fundamento de todo este edifício. Como tenho insistido, o Senhor não quererá levantá-lo muito alto, se a humildade não for muito verdadeira. Será para vosso próprio bem, a fim de que não venhais a dar com tudo no chão. Por conseguinte, irmãs, para cavar sólidos alicerces, procure cada um ser a menor de todas, a escrava da casa. Buscai meios e modos de causar prazeres e prestar serviço a todos. O que neste campo fizerdes, redundará mais no vosso proveito que no delas. Assentareis pedras tão firmes que o vosso castelo não virá a cair. Torno a dizer: para isso é necessário que não ponhais vosso fundamento só em rezar vocalmente e em contemplar. Se não buscardes as virtudes e não vos exercitardes nelas, ficareis sempre anãs. E praza a Deus que vosso mal seja só não crescer, como já sabeis, quem não cresce, mingua. Tenho por impossível que o amor se resigne a ficar estacionado, se verdadeiramente existe. Não sigamos caminho não trilhados, pois nos perdemos no melhor do tempo. E seria estranha novidade pretendermos alcançar graças de Deus por estrada diferente da que Ele e todos os seus santos seguiram. Nem nos passe tal ideia pela cabeça. Enfim, minhas irmãs, concluo com este pensamento: não construamos torres sem alicerces firmes. O Senhor não olha tanto a magnificência das obras, olha mais o amor com que são feitas. Se realizamos o que está a nosso alcance, o que depende de nós, Sua Majestade fará com que o continuemos realizando cada dia mais e melhor. Não nos cansemos logo, no breve tempo desta vida, de que talvez dure menos que pensamos. Ofereçamos interior e exteriormente ao Senhor o sacrifício que estiver em nossas mãos. Sua Majestade o juntará com a oblação que de si mesmo fez ao Pai na cruz, para todos nós. Assim, lhe conferirá o valor merecido por nosso amor, nossa boa vontade, ainda que as obras sejam pequeninas. Praza Sua Majestade, irmãs e filhas minhas, que nos vejamos todas em seu reino, onde para sempre o louvaremos. Dei-me graças de fazer também eu um pouco do que vos ensino. Isso lhe suplico, pelos méritos de seu Filho, que vive e reina para sempre sem fim. Amém. Asseguro-vos de que escrevo com bastante confusão. Assim vos rogo, pelo mesmo Senhor, não vos esqueçais desta pobre miserável em vossas orações. Isso é decisão, humildade e trilhar o caminho que Cristo ensinou para os seus santos. Ela pede a Deus a graça de poder viver aquilo que ensina. Só que quando ela escreve estando nas sétimas moradas. E ela encerra todo o discurso para as suas filhas espirituais, dizendo: eu sou uma miserável, lembrem-se de mim em vossas orações. Que Deus possa manter a nossa firme decisão
em trilhar esse caminho de perfeição, que a gente possa desejar dia após dia configurar a nossa alma a Cristo, não ter medo de absolutamente nada, nem das ciladas do demônio, nem das penitências que ainda precisamos fazer, mas que exista única e exclusivamente o desejo de sermos fiéis a Deus, de viver com perfeição, ou melhor, de chegarmos ao matrimônio espiritual e de viver com perfeição tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Amém? Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.